existo? Ou será que nascer é a primeira etapa, mas o existir depende de como eu vou existir? Que aí isso leva também a uma outra reflexão filosófica. É possível viver e não existir? Uma questão profunda, né? Porque aí vai te colocar em foco. Será que eu vivo e não existo? É uma questão profunda. Então, isso é uma das coisas que a gente gostaria que fosse pensado. É até uma coisa meio autoajuda, me intrometendo já. Mas será que você existe para você mesmo, para suas próprias ideias? Ou existe para as ideias dos outros? O Nietzsche ele tem uma frase bem interessante, que o Nietzsche ele escreve sempre por frases, expressões curtas chamadas aforismos. Uma dessas frases ele diz o seguinte: jamais conheci um homem que vivesse de fato os seus próprios ideais. O que o Nietzsche está querendo dizer? Que as pessoas pregam, dizem, falam, criam várias sentenças, mas na verdade elas não são aquilo. Aquilo é só uma ilusão ou uma imitação. E aí ele vai fazer uma crítica para você ser verdadeiro, né? Aí a questão da filosofia da existência ou existencialismo, que aí é a segunda pergunta que eu vou colocar para vocês, né? Qual é o verdadeiro valor da vida? Qual é o verdadeiro sentido da vida? Essa é uma resposta que o existencialismo ainda não tem. É uma resposta em aberto. A gente pode falar várias coisas bonitas aqui, né? Mas mesmo falando várias coisas bonitas, nós sabemos que a vida ainda tem muita coisa feia. Ainda existem muitas coisas que condenam o homem. Concordam? Né? Então assim, quando você se deparar com uma filosofia existencialista, tem alguns pontos aqui que são características dela. Separei 3 pontos básicos, vocês se identificam. O existencialismo, ele diz que a vida humana é uma realidade. E por que ele diz que a vida humana é uma realidade? De novo aquela ideia, isso é redundante. Outro dia eu me deparei com um garoto, não muito garoto, eu falo garoto, mas era um homem já. E ele dizendo que nós vivemos uma ilusão e que a nossa vida está inserida numa espécie de mente. E nós somos um programa holográfico. Maluquice, né? Eu falei, não, meu amigo, a vida é a vida, nós vivemos. Então prova que eu existo. Se você duvida da existência, cabe você o ônus de provar a não existência. Eu vivo, se eu te beliscar, você sente dor. Se você me beliscar, eu sinto dor. A vida é a vida. Então, a filosofia da existência está dizendo o seguinte: a vida é uma realidade, porém imperfeita. Não existe perfeição na vida. O segundo ponto do existencialismo é que, né, o Sartre ele vai lidar com uma questão que quer dizer mais ou menos assim, que a gente chama de filosofia da angústia. Olha, eu posso ir na sua casa ou eu posso ir na sua casa, mas eu não posso ir na casa dos dois ao mesmo tempo. Então eu tenho liberdade de escolha, ou eu vou te visitar, ou eu vou te visitar. Mas no momento que eu decidi visitar a casa dele, estou lá, já se divertindo, vendo vídeo, ouvindo música, conversando com outras pessoas. Eu tenho uma consciência que eu não participo da sua casa naquele momento. E eu não sei o que está acontecendo lá. Eu não estou lá, eu só posso estar aqui. E isso me angustia. É claro que nesse exemplo é um exemplo simples, né? Mas quando você pega esse mesmo exemplo e transfere para o seu trabalho, você está 15 anos trabalhando lá na VEG, um exemplo, né? E você de repente pensa, mas e se eu tivesse ido morar em São Paulo, será que a minha vida teria sido mais feliz? Nesse momento você se angustia. Se eu tivesse continuado a estudar, será que eu teria sido mais feliz? Se eu tivesse parado de estudar, será que eu seria mais feliz? Aí onde a gente fala, você já deve certamente ter ouvido falar, das crises existenciais. São esses questionamentos diante da vida, das possibilidades que não foram, né? Então assim, você tem a vida como uma realidade, mas ela é uma realidade imperfeita. Você tem liberdade
mas essa liberdade nunca é plena, ela é uma liberdade limitada. E outro fundamento do existencialismo é que não existe um caminho linear ao progresso. Você pode fazer tudo certo e o final dá errado. Mais uma vez, o Sartre e os existencialistas eles estão te convidando para você entender a angústia da vida. Ah, mas então você tem que ter a angústia da vida, tudo é ruim? Você vai encontrar uma resposta no Heidegger, porque o Heidegger vai dizer o seguinte: é nessa angústia, né, é você tendo consciência da angústia da vida que o ente nasce, que você nasce. Porque quando você se deparar com as suas próprias angústias e com as suas próprias questões, é que você vai ter possibilidade de realmente viver. Porque até então você vivia numa ilusão. Estranho, né? Uma vez numa aula, eu comecei perguntando, falando, a gente não vai falar dele, mas falando do Heidegger, eu perguntei para a pessoa assim: você tem certeza que você é você? Todo mundo tem, né? Tenho. Eu sou eu. Certeza? Certeza. Eu falei, então, já que vocês acham que eu sou parecido com o Bin Laden, eu vou começar a fazer terrorismo. Né? Você não é você. Você, se fosse você, você era uma totalidade, não concorda? Se eu sou totalmente eu. Não é? Não é difícil de entender esse raciocínio. Mas se eu sou uma totalidade, eu sou único. Mais ou menos matemática é isso, não é? Porque o total não é único. Quando você fala assim, qual que é a totalidade possível da escola? É se você olhar de fora e ver a escola inteira. É única, não é isso? Você estando aqui, você não enxerga a totalidade da escola. Então, se você é a totalidade como ser, você é um. Mas aí eu te pergunto, você é a mesma pessoa, exatamente igual, aqui na sala de aula e no quarto sozinho com seu namorado? Ou namorado? Não. Você é a mesma pessoa que está com seu namorado e que está ali na igreja rezando? Não. Você é a mesma pessoa que vai no mercado, que é a mesma pessoa que está na praia? Você é a mesma pessoa feliz e triste? Aí o Heidegger, não só o Heidegger, isso não foi invenção dele, mas eu estou falando dele, ele vai falar o que é o seguinte: o ser, que é a totalidade do ser como gênero, ele se desmembra em entes. Nós somos vários entes. Eu sou um na escola, um em casa, um namorando, um no velório, um feliz, um triste. Portanto, nós não somos uma totalidade, nós somos vários. Complica, né? Complicou? Alguém já tinha pensado nisso? E talvez o grande desafio, aí é uma proposta minha, isso não é um livro, né? Talvez o grande desafio é a gente buscar esse ser, essa totalidade. Porque fora dele são as angústias, dessa multiplicidade e dessas possibilidades que nem todas elas, a grande maioria, nunca vai se realizar. Já pararam para pensar nisso? A gente tem várias possibilidades, para pensar em possibilidades boas. A grande maioria não vai se realizar. Mas existe a possibilidade de algumas sim se realizarem. E aí é a nossa concentração, desde lá do nosso desenvolvimento da capacidade racional, do desenvolvimento de ser humano, do desenvolvimento de ser civilizado, do desenvolvimento de compreender a filosofia, a matemática, a geografia, a astronomia, de construir foguetes, de fazer medicina, de cuidar do próximo e superar essa coisa da existência que é a angústia. Talvez não. Esse é o grande desafio para uma filosofia existencialista, para superar esses pontos. Né? A vida é limitada, a vida é incerteza, e a vida não é um progresso certo. Tem um outro ponto que eu sempre trabalho, quando eu trabalhei esse aspecto com o 209, eu joguei da seguinte forma. Na vida, você tem várias escolhas, correto? E você deve escolher entre elas. E você não vai poder escolher todas elas. O fato de você não poder escolher todas elas vai te deixar em constante angústia. Aí você, em um momento, vai ter que decidir algo, ou isto, ou aquilo. Correto? E isso vai gerar angústia, como eu acabei de dizer.
O problema é o seguinte: se você fosse um cão, se você fosse um gato, se você fosse uma pulga, uma bactéria, uma baleia, você teria que escolher? Você escolheria? Você teria o dilema de escolher? Pergunto: um gato, ao ver o hamster da família solto da gaiola, ele vai ter o dilema de escolher, poxa, ou eu sacio meu instinto. Eu sacio o meu instinto, eu extravaso o meu instinto maravilhoso de caçar um roedor, ou eu fico de bem com a família e deixo o roedor tranquilo. Um gato vai ter que decidir isso? Ele vai ter que decidir? Ele não vai decidir. Ele vai fazer o quê? Ele vai atrás do seu instinto. Os animais, a menos que o gato for maluco, tá? Os animais, eles são pré-determinados. Eles são pré-determinados. Não existe segredo. O animal sempre vai fazer aquilo que o animal faz, a não ser que ele tenha algum problema, coisa parecida. Tá? Mas geralmente o animal vai fazer isso. O ser humano, ele é predeterminado? Você sabe o que ele vai fazer, o que ela vai fazer? Não tem como ter certeza. Você sabe o que você vai fazer daqui a 2 horas? Você sabe qual vai ser a sua decisão? Não, tu não sabe o que vai ser. E isso gera angústia. Isso nos torna, às vezes, dá uma sensação de incompletude, correto? Você é meio incompleto, você se sente às vezes. Porque a questão, você não é uma totalidade. Mas isso também gera uma outra questão. Isso gera angústia. A angústia, ela causa um certo desconforto. Mas você tem essa angústia porque você tem liberdade. E no que consiste a liberdade? Em você ter que decidir. E o que te faz diferente de um cão, por exemplo? Você poder decidir. Então, o que define o ser humano? O que nos define? A angústia. Se nós não fôssemos angustiados, não seríamos seres humanos. Aí eu pergunto: tem como você estar no mundo e existir menos? Vocês já viram aquela música, aquele pagode? Deixa a vida me levar, vida leva eu? Parece bonitinho, né? Mas pense, se você agisse assim em todas as decisões da tua vida, esperar que a vida decida por você, você ia existir? Você ia existir numa péssima qualidade. Você ia existir menos. Então, o que define quem você é? As suas decisões. Correto? As suas decisões. E são essas decisões, para o bem ou para o mal, que te fazem existir. Só falar dos filmes agora, é exatamente isso. Espero assim, a gente falou um pouco de filosofia geral, mas falando da filosofia existencialista, não tivemos a intenção de falar de modo técnico, né? Colocar o nome do filósofo, quando ele nasceu, qual foi o primeiro livro, o que aquele livro queria dizer, aonde aquele livro se encaixa na história da filosofia, o que aquele fez. Ou seja, não é uma aula tradicional de filosofia nesse sentido. A gente estava falando de filosofia existencialista de modo existencialista, trazendo algumas questões, é mais uma conversa. Depois, se vocês quiserem fazer algumas perguntas ou colocarem, né, alguma experiência pessoal aí, fiquem à vontade. Nós vamos passar aqui 2 vídeos, né? Primeiro, acho que dá tempo. Dá tempo. O primeiro vídeo é de uma médica, ela está contando a experiência dela. Basicamente, ela cuida de doentes terminais, pessoas que vão morrer, não tem mais cura, a sociedade chama de desenganados, né? Esse vídeo, por que a gente passa nessa aula? Para vocês terem uma ideia de ver uma filosofia existencialista acontecendo na sociedade, na pessoa de um médico, não um filósofo. Mas vocês vão entender isso, né? Vocês vão entender isso. Ela até fala do Nietzsche algumas vezes ali, mas vocês vão entender isso na prática. O importante que é o existir como ideia, você ter uma ideia da sua própria existência e o quanto isso afeta a vida do próximo, né? Vamos ver isso na prática. O segundo vídeo, esse vídeo é um pouco pesado, ele é 20 minutos, ele é um pouco tenso, um pouco
ou bastante triste, não sei, depende da sensibilidade. O segundo vídeo, ele é uma proposta para você se entender no mundo. Né? Você está falando de filosofia, nós estamos numa escola, está falando de conhecimento, e o vídeo está dizendo o seguinte: nenhuma sociedade quer que você seja sábio. Não sei se vocês concordam com isso. Eu concordo, o professor concorda. Né? Por quê? O professor estava falando da angústia do mundo. De novo, vou abrir um parênteses aqui, isso sou eu que estou falando, não está nos livros, mas vocês já pararam para perceber o quanto nós somos antinaturais, de certa maneira? Né? O quanto a vida humana teve que se lutar para se reafirmar diante da natureza? É como se a natureza não nos quisesse, e a despeito de toda essa rejeição, o ser humano civilizou-se, criou cidade, criou medicina, criou conhecimento, criou-se família, criou-se pessoas, criou-se sociedade, criou-se filosofia, etc, 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 como reafirmação da vida. Por mais que eu nasci sem velocidade, sem vista, sem olfato, sem veneno, sem pelo no corpo, exposto aos predadores, eu venci. Não é mais ou menos isso? Né? Então essa sabedoria, muitas vezes, ela é rejeitada, e é rejeitada muitas vezes pelo próprio ser humano, o pior. Né? Aí esse vídeo vai estar falando da importância da sabedoria, da importância de você ter conhecimento dessa sua própria sabedoria. Ok? Então vamos lá. Nem eu acredito que eu estou aqui. Eu sou médica formada pela Casa de Arnaldo e desde muito cedo na faculdade eu me interessava por alguma coisa que as pessoas não se interessam. E foi muito difícil nesse começo, nesses primeiros anos da prática da medicina, porque eu vi uma coisa muito diferente do que todo mundo dizia. Tem uma poesia do Manuel de Barros que eu acho que é muito a minha cara. Ele tinha uma namorada que dizia que ela não viu uma garça na beira do rio, ela viu a beira do rio na beira da garça. E aí o jeito de você ver as coisas, do jeito que eu estava vendo, era despraticar as normas, como bem foi falado pelo Manuel de Barros. Então eu despratiquei as normas, porque eu comecei a cuidar de pessoas no fim da vida. Eu era uma residente meio odiada pelos internos, porque eu enchia meus leitos com pacientes que estavam morrendo. E isso fazia com que cada vez mais eu entendesse o quanto a medicina tinha para oferecer para essas pessoas, ao contrário do que todo mundo dizia, que era aquele paciente de cuidado paliativo é uma pessoa que não tem nada para fazer. Quando você não tem nada para fazer na medicina, então você entrega o paciente para cuidado paliativo. Aí a segunda parte mais difícil do que eu estava fazendo era fazer cuidado paliativo, porque na nossa cultura paliativo tem algo assim tipo gambiarra, né? Você vai fazer um paliativo, já ouvi isso em aula, é de doer. E paliativo, na verdade, não tem nada a ver em colocar uma fita isolante no tubo solto. Paliativo vem do latim palio, que quer dizer manto, cobertor. Que era uma capa que era colocada nas costas dos cavaleiros das cruzadas para protegê-los das intempéries. E aí isso tem tudo a ver com o que eu faço. Eu faço cuidado paliativo, cuidado de proteção. Cuidado de proteção contra o sofrimento, que é a natureza de uma doença grave, incurável, fora de possibilidade de tratamento, de controle, que ameaça a continuidade da vida, está em progressão naquela pessoa, inexoravelmente vai levá-la à morte. Quando a gente fala dessa definição longa, eu estou falando da terminalidade, que todo mundo pensa que tem a ver com o tempo. Ah, tem menos de 6 meses de vida, é paciente terminal. Tem 1 semana, é paciente terminal. A terminalidade tem a ver com este conceito. É uma doença grave, que está progredindo, está seguindo o seu curso natural. E o que ela vai produzir são as intempéries, que a gente chama de sofrimento. A doença é uma abstração da realidade, ela está nos livros, ela está no microscópio, ela está nas definições, nas publicações. Mas, quando a doença encontra um ser humano, ela produz uma melodia única, que se chama sofrimento. As doenças, elas se repetem nas pessoas, mas o sofrimento não. O sofrimento é único, cada um tem o seu.
E o sofrimento tem 5 tons diferentes, 5 frequências diferentes. Você vai ter o sofrimento físico, que esse dá um baita barulho, né? Atrapalha você ouvir todos os outros sons desse ser humano. Esse sofrimento físico, no cuidado paliativo, a gente trata como se fosse uma urgência, porque há risco de vida sim, se você não trata o sofrimento humano. Tem muito para se fazer em relação ao controle de sintomas. E aí você passa para a dimensão emocional, que é um outro tom, bem mais complexo. Qualidade tipo Bach, bem complexo, bem rico. Medicina é simples, gente boa. Difícil é a psicologia. Cada ser humano é único e vai expressar nesse momento. Tem consciência das sofrimentos. Porque todo mundo aqui sacou já que a gente vai morrer, né? Alguém está chocado de saber disso? Não é uma surpresa, né? Porque vocês não pensam que pode ser daqui 2 semanas de bala perdida, por exemplo. Né? E aí, quando a gente fala da dimensão emocional, vem todo esse peso de entender, de buscar. Por que está acontecendo isso? Na dimensão social, todos os livros de cuidado paliativo, a gente percebe que eles separam em 4 pedaços. Sofrimento físico, emocional, social e espiritual. Eu sou meio metida, eu separo o social em 2, a dimensão familiar e a dimensão social. Porque a gente nunca fica sozinho, nunca fica doente sozinho, a gente fica doente com a nossa família. E a gente faz parte da nossa família, depois a gente se torna um doente da nossa família, e depois que a gente morre, é um buraco que fica nessa situação. E isso precisa ser cuidado. E a dimensão espiritual, ela é fundamental, porque ela vai dar para nós a essência de sermos humanos. A espiritualidade não tem muito a ver com religiosidade. A religiosidade é só um caminho para você alcançar a espiritualidade. Você encontra a espiritualidade na forma que você se relaciona consigo mesmo, na forma que você se relaciona com o outro, na forma que você se relaciona com a natureza, com o universo e com Deus. Há quem se relacione com o universo e não tem nenhuma relação com Deus. E nem por isso essa espiritualidade é menor ou menos importante. A gente busca sentido na nossa existência. Tem que existir um porquê. E aí a gente aguenta qualquer como. A gente já diz o limite. O cuidado paliativo, então, vai tratar do sofrimento humano, em todas essas dimensões. Então, ao contrário do que diziam, o cuidado paliativo tem muito o que fazer. A gente trabalha bastante. Porque na hora que eu olho para um paciente, não posso ficar frustrada porque a doença dele não tem cura. Porque se eu me formei médica para cuidar de gente, eu não vou ficar frustrada porque a doença não tem cura. Mas tem muita gente que faz medicina para tratar a doença. Não tem nada de errado. É só você ter claro essa opção. E aí o paciente saca na sua cara, quando você diz para ele, vai dar tudo certo, e está escrito nos seus olhos, deu tudo errado. Essa frustração é entendida pelo paciente como não tem mais jeito para mim. E aí, a gente faz uma reflexão do que significa tempo quando a gente fala de cuidado paliativo. Para entender a importância desse trabalho, a gente tem que sacar que numa situação como essa, que você está no ambulatório 9 horas da manhã, que você vai atender uma pessoa assim, ela se preparou muito para estar nessa consulta. Ela está uns 3, 4 meses esperando esse horário, ela vai ter 15 minutos, talvez um pouco menos do que eu tenho aqui para contar para você o que significa a importância disso. Ela vai ter 15 minutos de atenção no médico. Ela está se preparando há 3 meses, pensando o que ela tem de mais importante para falar nesses 15 minutos. Porque nesses 15 minutos também tem que caber o que o médico vai dizer para ela. Ela está preparada. Ela se arrumou. Ela pôs um brinco. Ela está de vestido novo. Ela pôs um chapéu. Quem vai sentar do outro lado? Está preparado para isso? Dá a mesma importância que ela está dando? Porque o tempo que os dois vão trocar é exatamente o mesmo. 15 minutos o médico dará da vida dele, 15 minutos ela receberá dele. Só que a diferença entre esses 2 personagens dessa cena é que ela não tem tempo para perder. Quem for sentar do outro lado tem que entender a importância de que ela não tem tempo para desperdiçar com quem não dá importância.
para um ser humano até o último minuto que ele vive. Não tem mais jeito. Não é possível que a gente possa oferecer isso para uma pessoa. Ela é muito mais do que um corpo, muito mais do que a dimensão biológica. E aí, quando a gente vai falar de estatísticas, a gente sabe que no Brasil morrem mais ou menos 1.100.000 pessoas todo ano. Faremos parte dessa estatística em algum momento da nossa vida. Em algum momento da nossa vida, alguém que a gente ama muito vai fazer parte dessa estatística. Cerca de 800.000 pessoas no Brasil morrem uma morte anunciada. Elas morrem de doenças crônicas, ou degenerativas, ou de câncer. Essa morte anunciada proporciona a chance dessa pessoa conseguir redimensionar a própria existência e compreender em que passo ela quer andar. E se tiver alguém do lado dela que compreenda uma tabela, uma estatística, que se forme cientificamente, porque a ciência é brilhante, gente, é maravilhoso ser cientista, você descobre tanta coisa boa, você pode oferecer tanta coisa boa para esses pacientes. E na ciência tem uma característica interessante. Tudo que você replica tem qualidade. Se você tratar 1 milhão de pessoas e encontrar o mesmo resultado, isso é científico. Isto é medicina baseada em evidências. Mas na arte, gente boa é o contrário. A arte, se você replicar, vira pirataria. E o ser humano é único, ele não é replicante, não é replicável. Então você precisa encontrar o que tem de melhor na ciência da medicina baseada em evidências, que existe muita coisa dentro de cuidado paliativo, consistente, embasado, tecnicamente perfeito, que você precisa se formar e entender a importância disso, para oferecer o melhor para esse paciente, para ele poder fazer bom uso da vida dele. Se tem alguma coisa muito ética para se fazer em cuidado paliativo, não é fazer para o outro aquilo que você gostaria para você, porque você vai fazer bobagem, você vai fazer isso para você. A coisa mais ética que a gente pode fazer em cuidado paliativo, diante de um paciente no fim da vida, é ouvir como a gente gostaria de ser ouvido. E aí a gente vai entender o que significa estar numa tabela. Quando você segura na mão de uma pessoa, faz parte desses números. E aí muita gente pergunta se isso é mórbido, né? Se é difícil trabalhar com morte, né? Nossa, que lindo o seu trabalho, né? Deve ser muito difícil, né? Então eu digo para vocês o seguinte: é um dos trabalhos mais incríveis que tem dentro da medicina, porque você não se esgota. Ao contrário de muita gente que estuda burnout, diz que pessoas que trabalham com cuidado paliativo, ou pessoas que trabalham com pacientes terminais, têm índices altíssimos de exaustão profissional. É tudo mentira. Pessoas que trabalham com pacientes que morrem, sim, essas são estressadas, porque elas não entendem o que elas estão fazendo ali. Agora, quem trabalha com cuidado paliativo tem exatamente o contrário, o menor índice de estresse profissional possível, porque a gente aprende a dar valor à vida. Nós não somos a apologia da morte. A morte não é bonita. Ela tem uma beleza ímpar de uma tristeza. Mas ela não é bonita. A vida, sim, é bonita. E quando você entra num consultório como aquele ali, senta naquela cadeira e olha para o paciente, olha para aquela pessoa de um jeito diferente, como diz o Chico Buarque, de um jeito diferente que você nunca tinha feito antes. Você olha de um jeito mais quente, como nunca tinha acostumado a olhar. Aí o cara saca que tem alguém que acredita nele, que ele vai dar conta. Que ele tem pouco tempo, sim, mas que você está ali do lado, que você vai tratar os sintomas dele com o mesmo respeito, afinco, dedicação e determinação que você trataria o câncer, que você trataria a doença cardíaca dele. E aí, uma vez que você consegue aliviar o sintoma físico, ele tem a chance de dar conta de tudo que a gente precisa dar conta na vida e a gente está deixando para a última hora. Alguém aqui está pronto para morrer hoje? Nem levanta a mão, porque depois eu tenho que... Vem falar comigo depois que eu encaminho para o psicólogo. Ninguém está pronto, gente. Todo mundo tem alguma coisa para fazer e deixa para fazer na hora da saída. Passar um batom, pentear o cabelo, fazer xixi, sabe aquela coisa antes de viajar? É assim com todo ser humano. A gente tem a ilusão de que é a primeira impressão que é a que fica. Não é. É a última. Porque no final da vida é impressionante como todo mundo desperta, põe para fora o que é a essência do ser humano, que é o estado de amorosidade. A generosidade com que estas pessoas